Uma decisão tomada em fração de segundo. 4 atacantes se aproximando. E um pai solteiro que se recusou a ficar parado. Em uma brilhante noite de outono, na gala de caridade mais exclusiva da cidade, um pai quieto, trabalhando como segurança, testemunha algo que transforma uma celebração em caos total. 4 homens avançando com precisão mortal em direção a uma poderosa CEO. Os seguranças dela? Em lugar algum. O que começa como um ataque interrompido se transforma em uma jornada surpreendente de coragem, conexão inesperada e uma conspiração que vai muito além dos lustres de cristal do salão de baile. De um ex-soldado que trocou o uniforme por uma vida simples, criando sozinho sua filha adolescente brilhante, até a CEO de um império tecnológico que nunca precisou ser salva antes. Esta é a história de como estranhos se tornam aliados, como o perigo revela o caráter das pessoas, e como um único ato de bravura pode desencadear uma reação em cadeia que muda absolutamente tudo. Porque às vezes a pessoa certa aparece exatamente no momento certo. Não porque ela planejou ser uma heroína, mas porque simplesmente não conseguia ficar parada sem fazer nada. Antes de continuarmos, me conta, de onde você está assistindo? E se essa história te tocar de alguma forma, garante que você está inscrito no canal, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. O ar de outono carregava uma promessa nítida de mudança enquanto a elite da cidade se reunia no Obsidian Hall. Um monumento de vidro e granito negro polido que se erguia como uma catedral à beira da Harborville Plaza. Lá dentro, a gala anual da Catalyst Foundation estava em pleno andamento. Lustres de cristal projetavam luz prismática pelo chão de mármore. Uma orquestra de cordas tocava Vivaldi enquanto o champanhe escorria como ouro líquido para dentro de taças delicadas. Hunter Tate estava perto da entrada leste, com a postura relaxada, mas os olhos varrendo o ambiente sem parar. O terno escuro que vestia caía razoavelmente bem, embora ele nunca tivesse se sentido completamente à vontade com roupas formais. Qualquer dia, ele preferia jeans e camiseta de trabalho. Mas naquela noite Hunter estava trabalhando como segurança para Sentinel Protection Services, um emprego que pagava melhor do que sua carpintaria habitual e mantinha comida na mesa para ele e sua filha. Clara Tate, de 15 anos, estava sentada em uma mesa de canto, parcialmente escondida atrás de uma elaborada escultura de gelo em forma de fênix. Seu cabelo cor-de-mel estava trançado com cuidado, e ela usava um vestido simples azul marinho que seu pai tinha insistido que era adequado para o local. Em seu colo, um tablet brilhava suavemente enquanto seus dedos se moviam pela tela com precisão precisa. Clara não estava jogando. Clara estava mapeando a rede de segurança do local, um quebra-cabeça que ela havia começado a resolver no momento em que chegaram. Hunter havia parado de se surpreender com as habilidades da filha há muito tempo. Desde pequena, Clara possuía um dom extraordinário para enxergar padrões que os outros não viam, para entender sistemas, tanto digitais quanto humanos. Os professores chamavam isso de excepcional. Hunter chamava de bênção, especialmente depois que a morte da mãe de Clara, 5 anos antes, o deixou navegando a paternidade solo sem manual e cheio de medo. Pai. A voz de Clara chegou através do discreto fone de ouvido que Hunter usava. O sistema de segurança tem um lag estranho na grade de câmeras do noroeste. Está ciclando a cada 47 segundos em vez de 30. Alguém mexeu na taxa de atualização. O maxilar de Hunter se contraiu ligeiramente. Pode ser uma falha. Pode ser, Clara respondeu, embora seu tom sugerisse que ela não acreditava nisso. Mas cria um ponto cego. Achei que você deveria saber. Hunter acenou sutilmente com a cabeça, seu olhar varrendo em direção ao canto noroeste, onde uma porta de serviço levava aos corredores da cozinha. Nada parecia errado, mas os instintos de Clara haviam se provado confiáveis mais vezes do que ele conseguia contar. A estrela da noite era Sila Harmon, fundadora e CEO da Meridian Technologies, uma empresa que havia revolucionado a segurança de dados para instituições financeiras em todo o mundo. Ela estava perto do centro do salão de baile, elegante em um vestido esmeralda que parecia cintilar a cada movimento. Seu cabelo escuro estava preso em um elaborado coque. E quando ela ria de algo que um membro do conselho dizia, o som carregava um calor genuíno. Hunter havia lido sobre Sila Harmon no briefing.
Bilionária que construiu tudo do zero, ela havia começado sua empresa em um apartamento minúsculo com nada além de um laptop e uma ideia. Agora ela empregava milhares de pessoas e havia sido nomeada uma das pessoas mais influentes em tecnologia. Sila também tinha reputação de independência feroz e recusa absoluta em comprometer seus princípios, o que a tornava tanto admirada quanto, em certos círculos, profundamente ressentida. Sua equipe de segurança, 2 homens de ombros largos internos escuros, estava por perto, mas não perto o suficiente. Pareciam relaxados, confiantes no ambiente controlado da gala. Talvez relaxados demais. A atenção de Hunter mudou quando um movimento perto da entrada de serviço chamou sua atenção. 4 homens haviam surgido, todos usando os coletes bordô da equipe de catering. Mas algo estava errado. Seus movimentos eram sincronizados demais, propositais demais. Eles não carregavam bandejas nem taças, e seus olhos estavam fixos em um único alvo. Sila Harmon. O treinamento militar de Hunter entrou em foco como uma mira de rifle encontrando seu objetivo. Ele reconheceu o padrão instantaneamente. Formação em caixa. Abordagem coordenada. Esses não eram garçons. Clara, Hunter disse baixinho, já se movendo. Chame a segurança do prédio. Diga que temos uma situação perto do palco principal. O que está acontecendo? Faça isso agora. Os 4 homens estavam se fechando, deslizando entre grupos de convidados com facilidade ensaiada. Os seguranças de Sila ainda não haviam percebido, distraídos por uma confusão perto do bar onde alguém aparentemente havia derrubado uma bandeja de taças. Um timing conveniente. Conveniente demais. Hunter se moveu mais rápido. Seu caminho calculado para interceptar. 6 metros. 4 metros e meio. A mão do atacante líder se moveu em direção ao colete, e Hunter captou o brilho de algo metálico. 3 metros. Os dedos do homem se fecharam em torno de qualquer arma que ele havia escondido. 1 metro e meio. Hunter não gritou um aviso, isso só causaria pânico e daria aos atacantes uma chance de se adaptar. Em vez disso, ele fez o que anos de experiência em combate lhe ensinaram. Ele agiu. Hunter atingiu o atacante líder com toda a força do seu ombro. Uma queda controlada que enviou o homem se espalhando sobre uma mesa de sobremesas. Mousse de chocolate e porcelana estilhaçada explodiram pelo chão. A arma, uma faca tática com uma lâmina de 15 centímetros, deslizou para debaixo de uma cadeira. O salão de baile explodiu em suspiros chocados e gritos. Os outros 3 atacantes reagiram instantaneamente, abandonando a sutileza. Um se jogou sobre Sila, que tropeçou para trás em seus saltos, olhos arregalados de choque. Hunter girou, agarrou o braço estendido do atacante e usou o próprio impulso dele contra si mesmo, enviando-se chocando contra o segundo homem. O 4º atacante era mais rápido, mais habilidoso. Veio em direção a Hunter com um golpe calculado visando a garganta. Hunter o bloqueou, sentiu o impacto subir pelo antebraço, e contra-atacou com um cotovelo preciso no plexo solar do homem. O atacante se curvou, ofegante. Mas o primeiro homem já estava se recuperando, puxando outra faca. A mente de Hunter acelerou pelos cenários. 4 oponentes, sala lotada, civis em todo lugar. Aquilo poderia se transformar em um massacre se ele não tivesse cuidado. Os seguranças de Sila finalmente reagiram, avançando com armas apontadas, mas ainda estavam a alguns segundos de distância. Segundos que poderiam significar tudo. Hunter pegou uma bandeja de prata de uma mesa próxima e a usou como escudo, desviando o golpe da faca. A lâmina raspou no metal com um chiado áspero. Ele socou a bandeja no rosto do atacante, ouviu o estalo do impacto, e o homem caiu pesado. 2 abatidos, feridos mas conscientes, 2 ainda ativos. O terceiro atacante tentou agarrar Sila, que havia congelado de terror. Hunter se colocou entre eles, recebendo um golpe de raspão nas costelas que deixaria um hematoma, mas não o desacelerou. Ele pegou o pulso do homem, torceu com força controlada até a articulação ceder, e o atacante gritou, caindo de joelhos. O 4º, o habilidoso, havia se recuperado o suficiente para fazer mais uma tentativa.
Ele fingiu à esquerda, depois avançou com velocidade surpreendente. Hunter desviou para o lado, mas não rápido o suficiente. O soco conectou com seu maxilar, fazendo sua cabeça se virar bruscamente. Estrelas explodiram em sua visão. O gosto de cobre preencheu sua boca. Mas ele já havia recebido golpes piores. Muito piores. Hunter sacudiu a cabeça e desferiu um soco direto no externo do atacante, seguido de uma rasteira que tirou as pernas do homem debaixo dele. O atacante atingiu o chão de mármore com um baque sólido e não se levantou. Todo o confronto havia durado menos de 30 segundos. Os seguranças de Sila chegaram até eles, armas apontadas para os 4 homens gemendo espalhados pelo chão. Outro pessoal de segurança invadiu o local. Os convidados recuaram em grupos assustados e alguém estava gritando pedindo por polícia. Hunter estava de pé no centro de tudo, respirando pesado, o maxilar latejando, o terno rasgado no ombro. Ele olhou para Sila Harmon, que o encarou de volta com uma mistura de choque e algo mais. Reconhecimento, talvez, de que havia estado a segundos de algo terrível. A senhora está ferida? Hunter perguntou, sua voz firme apesar da adrenalina ainda inundando seu sistema. Sila balançou a cabeça lentamente, sem conseguir falar. Clara apareceu ao lado do pai, o tablet apertado contra o peito, o rosto pálido. Pai, você está bem? Hunter acenou com a cabeça, colocando uma mão tranquilizadora no ombro dela. Estou bem, meu bem. Mas enquanto a segurança do hotel começava a conter os atacantes e as sirenes da polícia uivavam ao longe, Hunter sabia de uma coisa com absoluta certeza. Aquilo não foi aleatório. Foi planejado, profissional, e quem quer que tivesse mandado aqueles 4 homens não pararia só porque a primeira tentativa havia falhado. O grandioso salão de baile do Obsidian Hall havia se transformado de uma elegante celebração em cena de crime. Policiais se moviam pela multidão, colhendo declarações, seus rádios crepitando com conversas urgentes. Paramédicos atendiam os 4 atacantes, todos agora algemados e cercados por policiais armados. Flashes de câmeras de fotógrafos de notícias iluminavam a cena em rajadas cruas de luz branca. Hunter Tate estava sentado na borda de um sofá de veludo em uma sala privada adjacente ao salão de baile, uma bolsa de gelo pressionada contra o maxilar inchado. Clara estava ao lado dele, o choque inicial substituído por determinação focada. Ela já havia puxado as imagens de segurança do local em seu tablet, seus dedos voando pela tela. Sila Harmon andava de um lado para o outro perto da janela, o vestido esmeralda balançando a cada passo agitado. Seus seguranças, parecendo decididamente envergonhados e furiosos, flanqueavam a porta. O segurança-chefe, um homem chamado Alec Jennings, já havia se desculpado 3 vezes. A distração no bar havia sido deliberada, ele explicou, cronometrada perfeitamente para desviar a atenção deles. Rápida pausa. Antes de continuarmos, nos conta, de onde no mundo você está assistindo? Se você está curtindo essas histórias, não esqueça de apertar o botão de inscrição, porque o episódio de amanhã é absolutamente incrível. Preciso entender o que acabou de acontecer, disse Sila, finalmente parando de andar para encarar Hunter. Sua voz carregava a autoridade de alguém acostumado a exigir respostas e obtê-las. Aqueles homens não eram assaltantes aleatórios. Eles se moveram como profissionais. Hunter baixou a bolsa de gelo. Eram profissionais. Treinamento militar, provavelmente segurança privada ou mercenários. A forma como coordenaram a abordagem em formação em caixa, isso não é algo que você aprende em vídeos do YouTube. Como você sabe disso? Sila perguntou, estudando Hunter com olhos cinza afiados que não perdiam nada. Porque eu costumava ensinar essas táticas, Hunter respondeu simplesmente. Marine Corps Force Recon. Passei 8 anos na corporação antes de voltar para casa. Algo mudou na expressão de Sila. Um lampejo de entendimento. E agora você trabalha como segurança em galas e faz carpintaria. Sou carpinteiro na maioria dos dias, Hunter completou. Esta noite foi apenas um bico. Pai, você precisa ver isso, disse Clara, olhando para cima do seu tablet. Hunter foi se colocar ao lado da filha, e Sila se juntou a eles.
A tela do tablet mostrava imagens de segurança de vários ângulos, com carimbo de data e hora de 20 minutos antes do ataque. Olha aqui, disse Clara, apontando para a entrada noroeste. 4 homens entram pela porta de serviço às 20h47. Mas olha o registro de acesso. Ela abriu outra janela. De acordo com o sistema digital, ninguém entrou por aquela porta entre 20h30 e 21h15. As imagens e o registro não coincidem. Alguém alterou os registros, disse Sila, sua voz tensa de raiva controlada. Não apenas alterou, Clara continuou, seus dedos destacando seções de código. Eles inseriram um protocolo fantasma. As câmeras continuaram gravando, mas o sistema de acesso foi instruído a ignorar indivíduos específicos. É um trabalho sofisticado. Quem quer que tenha feito isso conhecia exatamente como o sistema de segurança do Obsidian Hall opera. Alec Jennings deu um passo à frente. Isso deveria ser impossível. O sistema tem criptografia tripla e exige autenticação biométrica para quaisquer alterações administrativas. Clara olhou para ele. Nada é impossível. Só requer o acesso e o conhecimento certos. Clara tocou outra seção da tela. E olha isso. Os uniformes de catering que eles usavam. São autênticos, não falsificações. Mesmo fabricante, mesmo logotipo bordado, mesmo peso do tecido. Eles tiveram acesso interno ao fornecedor ou ao estoque do local. Hunter sentiu uma certeza fria se instalando em seu estômago. Aquilo não foi oportunista. Alguém planejou aquela operação provavelmente ao longo de semanas. Estudaram o sistema de segurança, adquiriram uniformes autênticos, coordenaram o timing perfeitamente. Mas por quê? Perguntou Sila, embora seu tom sugerisse que ela já tinha teorias. Por que me atacar em uma gala de caridade? Se alguém quisesse me machucar, há oportunidades mais fáceis. Talvez seja exatamente esse o ponto, disse Hunter. Local público, testemunhas em todo lugar. Se tivessem tido êxito, isso teria enviado uma mensagem específica. Não apenas que a senhora é vulnerável, mas que é vulnerável mesmo cercada de sua própria segurança, mesmo em um evento destinado a celebrar sua filantropia. A expressão de Sila se endureceu. Alguém quer me humilhar tanto quanto me machucar. Clara aproximou o zoom do rosto de um dos atacantes. Posso sugerir algo? Por favor, disse Sila. Devemos verificar se esses homens têm alguma conexão com rivais de seus negócios ou com alguém que tem uma mágoa. Pai está certo de que isso foi organizado demais para ser aleatório, o que significa que alguém financiou isso. Mercenários profissionais não trabalham barato. Uma batida seca os interrompeu. Uma detetive entrou. Uma mulher no início dos 40 anos com cabelo grisalho preso em um coque apertado. Seu distintivo a identificava como detetive Edith Walsh, da Divisão de Crimes Graves da Polícia de Nova York. Senhorita Harmon, disse Walsh, sua voz carregando a autoridade cansada de alguém que havia visto cenas de crime demais. Preciso de sua declaração completa. E você? Ela se virou para Hunter. Aquilo foi um trabalho e tanto lá fora. Ex-militar? Sim, senhora. Marine Corps. A expressão de Walsh suavizou ligeiramente. Bem, obrigada pelo seu serviço e por manter isso de se tornar uma cena de assassinato. Mas preciso saber tudo o que você observou. Cada detalhe. Por 20 minutos, Hunter guiou a detetive Walsh pelo ataque, desde o momento em que identificou a abordagem coordenada até a derrubada final. Clara forneceu as evidências digitais, mostrando a detetive os registros de segurança manipulados e o protocolo fantasma. Walsh estudou as imagens com crescente preocupação. Esse nível de sofisticação sugere crime organizado ou espionagem corporativa. Senhorita Harmon, preciso de uma lista de qualquer pessoa que possa se beneficiar da interrupção da sua empresa ou do seu dano pessoal. A risada de Sila foi amarga. Detetive, eu dirijo uma empresa de segurança de dados que protege bilhões de dólares. Essa lista seria mais longa do que você gostaria de ler. Mas vou fazer minha equipe jurídica compilar os candidatos mais prováveis. Faça isso, disse Walsh. Enquanto isso,
Vou designar proteção até podermos determinar a extensão da ameaça. Depois que a detetive saiu, Sila se virou para Hunter e Clara. Devo a vocês dois mais do que um simples obrigado. Vocês salvaram minha vida esta noite. Hunter balançou a cabeça. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, disse Sila firmemente. A maioria das pessoas teria congelado ou corrido. Você se move em direção ao perigo, não para longe dele. E sua filha? Sila sorriu para Clara. Você é extraordinariamente talentosa. A forma como você dissecou aquele sistema de segurança, encontrando padrões que analistas treinados poderiam ter perdido. Isso é excepcional. As bochechas de Clara ficaram vermelhas. Eu apenas gosto de quebra-cabeças. Bem, seus quebra-cabeças podem ter acabado de descobrir algo muito maior do que o ataque desta noite, disse Sila. Ela se virou de volta para Hunter. Quero contratá-los. Aos dois, na verdade. Preciso de pessoas em quem possa confiar. Pessoas que já provaram sua lealdade e habilidade. Minha segurança regular claramente perdeu algo fundamental se esses atacantes chegaram tão perto. Hunter hesitou. Senhorita Harmon, aprecio a oferta, mas sou carpinteiro e segurança de meio período, não guarda-costas. E Clara é uma adolescente com escola e uma vida além de resolver conspirações corporativas. Entendo suas reservas, disse Sila. Mas considere isso. Quem quer que tenha planejado o ataque desta noite sabe que eles falharam. Sabe que você interveio. Isso os torna você e a Clara alvos em potencial também. Eles vão querer saber quanto vocês viram, o que vocês sabem, se vocês são uma ameaça para qualquer plano maior que estejam executando. As palavras pairaram pesadas no ar. Hunter não havia considerado esse ângulo, mas Sila estava certa. Ao intervir, ele havia pintado um alvo nas costas de ambos. Clara tocou seu braço. Pai, ela tem um ponto. E além disso, você não quer saber quem fez isso? Quem planejaria algo tão elaborado? Hunter olhou para a filha, vendo a inteligência e a determinação em seus olhos, a mesma coragem teimosa que sua mãe havia possuído. Ele pensou nos 4 homens com ataque sincronizado, no protocolo fantasma no sistema de segurança, na precisão profissional de tudo. Alguém havia planejado aquilo com cuidado. Alguém com recursos e frieza. E esse alguém ainda estava lá fora. Muito bem, disse Hunter finalmente. Mas fazemos isso de forma inteligente. Sem riscos desnecessários, e a segurança de Clara é inegociável. Sila acenou. Concordo. Começamos amanhã. Esta noite, vocês dois deveriam ir para casa, descansar, processar o que aconteceu. Vou pedir à minha equipe que compile tudo o que sabemos sobre ameaças potenciais e nos reuniremos no meu escritório na Meridian Technologies. Enquanto se preparavam para sair, Clara puxou o pai de lado. Pai, encontrei mais alguma coisa no código de segurança. Algo que não quis dizer na frente de todo mundo. O quê? Sua voz caiu para um sussurro. O protocolo fantasma. Ele não foi inserido apenas esta noite. Está no sistema há 3 semanas. Alguém vinha observando a senhorita Harmon por muito tempo, aprendendo seus padrões, esperando o momento certo. O sangue de Hunter gelou. Aquilo não era apenas um ataque sofisticado. Era um ataque paciente. E inimigos pacientes geralmente eram os mais perigosos. O sol da manhã cortava a fachada de vidro imponente da Meridian Technologies, transformando o prédio de 50 andares em um farol de luz acima do distrito financeiro da cidade. Hunter Tate guiou seu velho caminhão para o estacionamento subterrâneo, sentindo-se nitidamente fora de lugar entre os veículos elétricos elegantes e as sedans de luxo que enchiam o nível executivo. Clara estava ao seu lado, a mochila recheada com 3 laptops e uma variedade de cabos. Ela mal havia dormido, passando a maior parte da noite analisando as imagens de segurança e vasculhando os rastros digitais deixados por quem havia comprometido o sistema do Obsidian Hall. Você não precisava faltar à escola por causa disso, disse Hunter, embora soubesse que o protesto era pela metade. Pai, respondeu Clara com um sorriso leve.
Meu professor de ciência da computação provavelmente me daria crédito extra se eu escrevesse sobre teste de penetração em uma rede corporativa de segurança. Além disso, isso é muito mais interessante do que cálculo. Eles tomaram um elevador privativo até o 48º andar, onde o escritório executivo de Sila ocupava uma suíte de canto com vistas panorâmicas do porto. O recepcionista, um jovem de postura impecável, os cumprimentou calorosamente e os acompanhou por um labirinto de salas de conferência com paredes de vidro e áreas de trabalho abertas zumbindo com produtividade silenciosa. O escritório de Sila era surpreendentemente discreto. Sim, a vista era espetacular, mas os móveis eram funcionais em vez de ostentosos. Prateleiras de livros cobriam uma parede, cheias de manuais técnicos e biografias de figuras históricas. Uma grande lousa cobria outra parede, densa com equações e fluxogramas em várias cores de marcador. A própria Sila estava sentada em uma mesa moderna, sua atenção focada em 3 monitores exibindo fluxos de dados. Ela usava um terno de carvão hoje, o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo prático. Quando entraram, Sila olhou para cima e sua expressão séria suavizou ligeiramente. Hunter, Clara, obrigada por virem, disse Sila, levantando-se para apertar a mão de ambos. Espero que tenham descansado um pouco. O suficiente, respondeu Hunter, embora o hematoma roxo ao longo do seu maxilar sugerisse o contrário. Também presentes estavam Alec James, o chefe de segurança de Sila, e uma mulher que Hunter não havia encontrado antes. Tinha por volta de 60 anos, com cabelo prateado cortado em um bob afiado e olhos que irradiavam inteligência aguçada. Ela usava um blazer azul marinho sobre uma blusa branca e se apresentou com um aperto de mão firme. Kiana Ford, diretora de segurança da informação, disse ela. Passei as últimas 12 horas dissecando o que aconteceu com nosso sistema de segurança no Obsidian Hall, e vou ser honesta, é o trabalho de penetração mais sofisticado que já vi fora de atores de Estado-nação. Os olhos de Clara se acenderam. Você rastreou a origem do protocolo fantasma? Kiana sorriu, reconhecendo um espírito afim. Rastreei até 7 servidores proxy diferentes em 4 continentes, todos os quais se revelaram roteadores comprometidos e pequenas empresas cujos donos não têm ideia de que seus sistemas estavam sendo usados. Becos sem saída, essencialmente. Quem quer que tenha feito isso sabe como cobrir seus rastros. Mas eles deixaram rastros, disse Clara, puxando um de seus laptops. Encontrei algo ontem à noite. Posso mostrar? Sila gesticulou para a mesa de conferências e todos se reuniram ao redor enquanto Clara conectava seu laptop à tela de exibição grande na parede. Código cascateou pela tela, denso e complexo. Este é o protocolo fantasma do Obsidian Hall, Clara explicou, destacando seções com toques rápidos de teclas. Agora olha isso. Ela abriu outra janela. 3 meses atrás, houve um incidente de segurança menor na Harborville Plaza, o distrito comercial perto do Obsidian Hall. Alguém invadiu a rede de câmeras de tráfego. A polícia investigou, não encontrou nada, e descartou como crianças bagunçando. Mas não eram crianças, disse Kiana, se inclinando para a frente. Não, confirmou Clara. Olha a assinatura do código. Mesmo padrão de criptografia, mesma estrutura de roteamento, mesma preferência por servidores proxy do leste asiático. Não é idêntico, mas é próximo o suficiente para sugerir a mesma pessoa ou equipe. Hunter observou as duas trabalhando, sua discussão técnica fluindo em uma linguagem que ele entendia apenas parcialmente, mas ele entendia as implicações. Você está dizendo que alguém vinha sondando a infraestrutura de segurança da área por meses, testando defesas, aprendendo os sistemas. Exatamente, disse Clara. E há mais. Eu cruzei referências com violações de segurança recentes em um raio de 8 quilômetros do Obsidian Hall. Nos últimos 6 meses, houve 11 incidentes separados. A maioria foi descartada como problemas menores e não relacionados. Mas quando você os mapeia juntos, eles formam um padrão. Clara puxou um mapa digital, pontos vermelhos marcando cada localização de incidente. Eles formavam um círculo solto com o Obsidian Hall perto do centro. Alguém estava mapeando todo o ecossistema de segurança, disse Sila quietamente. Não apenas o local,
mas toda a infraestrutura ao redor. Câmeras de tráfego, rotas de resposta da polícia, redes de comunicação. Alec Jennings interveio, sua voz tensa de frustração. Esse nível de planejamento sugere uma operação significativa. Esses não são amadores ou criminosos oportunistas. Alguém investiu tempo e recursos substanciais. Hunter cruzou os braços. O que nos leva de volta à questão principal. Por quê? O que é valioso o suficiente sobre atacar a senhorita Harmon naquela gala específica para justificar esse nível de esforço? Sila foi até a janela, olhando para o porto onde navios de carga se moviam como peças de xadrez em câmera lenta. Estive pensando nisso a noite toda. A gala da Catalyst Foundation não era apenas um evento de caridade. Era também onde eu planejava anunciar a fusão iminente da Meridian com a Titanium Security, uma empresa europeia. Planejava anunciar. Hunter percebeu o tempo passado. Decidi esta manhã adiar o anúncio, disse Sila. Até entendermos a ameaça, não vou tornar a mim nem a minha empresa mais vulneráveis do que já estamos. Kiana puxou um novo arquivo na tela. Tomei a liberdade de compilar uma lista das partes que seriam negativamente impactadas pela fusão Meridian-Titanium. É extensa. Concorrentes que perderiam participação de mercado, empresas menores que seriam espremidas, até alguns contratos governamentais que se afastariam dos fornecedores atuais. A lista rolava por páginas. Nomes de corporações, grupos de investimento, até entidades estrangeiras com interesses adquiridos na estrutura atual do mercado. Clara estudou a lista, depois abriu outra janela. Você consegue me conseguir dados de transações financeiras para essas empresas? Especificamente, qualquer pagamento ou transferência em comum nos últimos 3 meses. Kiana ergueu uma sobrancelha. Essas são informações confidenciais, a maioria proprietárias ou até classificadas. Eu sei, disse Clara com calma. Mas se alguém contratou aqueles 4 homens ontem à noite, dinheiro mudou de mãos. Mercenários profissionais não trabalham de graça, e esse tipo de especialização custa dinheiro de verdade. Se conseguirmos encontrar uma transação financeira em comum, podemos começar a rastrear para trás. Sila e Kiana trocaram um olhar. Finalmente, Sila acenou. Kiana, dê a ela acesso a tudo que pudermos obter legalmente. Se Clara precisar ir mais fundo, cruzaremos essa ponte quando chegarmos lá. Por mais de 1 hora, o grupo trabalhou em intensa concentração. Kiana e Clara mergulharam em bancos de dados financeiros, cruzando referências de transações e procurando anomalias. Alec coordenou com a detetive Walsh, compartilhando o que descobriam e recebendo atualizações sobre os 4 atacantes capturados, nenhum dos quais havia dito uma palavra desde a prisão. Hunter revisou os protocolos de segurança física com Sila, identificando vulnerabilidades em sua rotina diária e sugerindo mudanças imediatas. Onde ela normalmente andava 2 quarteirões do apartamento até uma academia privada a cada manhã, Hunter recomendou usar o estacionamento subterrâneo seguro do prédio e variar seu horário. Onde ela normalmente almoçava nos mesmos 3 restaurantes perto do escritório, Hunter sugeriu rodar por diferentes locais de forma imprevisível. Você está me pedindo para me tornar uma prisioneira das minhas próprias precauções de segurança, disse Sila, embora seu tom carregasse compreensão em vez de reclamação. Estou pedindo que fique viva, respondeu Hunter. Pelo menos até sabermos quem está por trás disso e neutralizarmos a ameaça. Clara de repente ofegou. Encontrei algo. Todos se reuniram ao redor de sua tela. Clara havia puxado registros financeiros de uma empresa fictícia registrada nas Ilhas Cayman, uma empresa com um nome deliberadamente genérico, Summit Holdings International. 3 semanas atrás, disse Clara, seu dedo traçando uma linha de transações. A Summit Holdings transferiu $2 milhões para um contratante militar privado chamado Apex Strategic Solutions. A Apex opera globalmente fornecendo serviços de segurança, mas também é conhecida por trabalhos menos legítimos. Mercenários, disse Hunter. Os mais sofisticados, confirmou Kiana, puxando o perfil da Apex. Ex-forças especiais de vários países. Foram ligados à espionagem corporativa, sabotagem e até assassinatos, embora nunca tenha sido provado nada em tribunal.
Quem possui a Summit Holdings? Perguntou Sila. Clara balançou a cabeça. Esse é o problema. Está enterrada sob 6 camadas de empresas fictícias e fundos legais. Levaria semanas para desembaraçar, talvez mais se eles tiverem sido cuidadosos em cobrir os rastros. Mas agora sabemos que o ataque foi financiado, disse Hunter. O que significa que estamos lidando com alguém rico o suficiente para mover milhões de dólares por contas offshore e bem conectado o suficiente para contratar a Apex. O telefone de Alec tocou. Ele se afastou para atender, voltando um momento depois com uma expressão sombria. Era a detetive Walsh. Os 4 atacantes da noite passada. Todos pediram advogados imediatamente, se recusaram a falar, e suas impressões digitais corresponderam a nomes em bancos de dados internacionais. 3 deles são ex-operativos confirmados da Apex. A confirmação pairou pesada na sala. O que havia começado como um violento ataque em uma gala havia se revelado algo muito mais organizado e perigoso. Sila se virou para Hunter. Isso é maior do que eu pensava. Você e Clara não deveriam estar envolvidos nisso. É perigoso demais. Mas Clara já estava balançando a cabeça. Com todo o respeito, senhorita Harmon, nós já estamos envolvidos. Quem quer que tenha contratado a Apex sabe que meu pai parou o ataque deles. Se estão dispostos a gastar 2 milhões de dólares em uma tentativa, vão gastar mais para terminar o trabalho. Nossa opção mais segura é descobrir quem são antes que tentem novamente. Hunter olhou para a filha, dividido entre o orgulho pela coragem dela e o medo pela segurança dela. Mas ele sabia que Clara estava certa. Sair agora não os tornaria mais seguros. Só os tornaria alvos mais fáceis. Então continuamos cavando, disse Hunter. Mas fazemos isso de forma inteligente, fazemos todos juntos. Sila acenou lentamente. Concordo. Kiana, continue rastreando dinheiro. Clara, veja se consegue encontrar outros padrões nas violações de segurança. Alec, coordene com a polícia de Nova York e garanta que estejamos recebendo atualizações em tempo real. Hunter, você e eu precisamos conversar sobre expandir as medidas de segurança, não apenas para mim, mas para todos nesta sala. Enquanto se dispersavam para suas tarefas, Hunter captou o olhar de Sila. Algo não dito passou entre eles, um reconhecimento de que haviam cruzado um limite. Aquilo não era mais apenas sobre deter um único ataque. Era sobre desmantelar toda uma operação antes que ela pudesse atacar novamente. E em algum lugar lá fora, quem quer que tivesse contratado a Apex já estava planejando o próximo movimento. As próximas 48 horas avançaram com o ritmo implacável de uma tempestade ganhando força. Hunter e Clara haviam se realocado temporariamente para um apartamento seguro dentro do prédio da sede da Meridian Technologies, uma decisão que Sila insistiu após a detetive Walsh confirmar que alguém havia estado vigiando a modesta casa de Hunter em Brookhaven Heights. As evidências eram sutis, mas inegáveis. Marcas de pneus frescos no beco atrás de sua casa. A câmera de segurança de um vizinho misteriosamente offline por uma janela de 3 horas. E uma bituca de cigarro descartada que a perícia correspondeu a uma marca popular no leste europeu. Eles não eram apenas alvos de oportunidade. Estavam sendo ativamente caçados. Clara havia transformado a sala de jantar do apartamento em um centro de operações improvisado. 3 laptops dispostos em semicírculo com cabos serpenteando pelo chão de parquet. Clara mal havia dormido, movida a energéticos e pelo frisson da caça. Suas telas exibiam dados em cascata, transações financeiras, imagens de câmeras de segurança, imagens de satélite das bases operacionais conhecidas da Apex Strategic Solutions. Hunter estava sentado à sua frente, revisando avaliações táticas que Alec havia compilado. Mas sua mente continuava voltando a uma questão fundamental que o incomodava como uma velha ferida. Por que passar por todo esse planejamento elaborado só para atacar Sila em uma gala pública? Se a Apex quisesse que Sila estivesse morta, havia dezenas de métodos mais fáceis. A natureza pública da tentativa sugeria algo além de simples assassinato. Pai, olha isso, disse Clara, interrompendo sua concentração. Ela abriu um artigo de notícias de 2 anos atrás.
A Meridian Technologies havia testemunhado perante o Congresso sobre vulnerabilidades de segurança no setor financeiro. Sila havia pessoalmente apresentado evidências de que 3 grandes bancos haviam sido comprometidos por atores estrangeiros. Seu testemunho levou a regulamentações mais rígidas e cerca de 40 bilhões de dólares em atualizações de segurança obrigatórias. Hunter analisou o artigo. Isso criaria inimigos poderosos. Exatamente, disse Clara. Mas aqui fica interessante. Um desses bancos, o Pinnacle International, lutou muito contra as regulamentações. Contrataram um exército de lobistas, tentaram desacreditar as descobertas de Sila, e até entraram com ações judiciais alegando que o testemunho dela prejudicou sua reputação. E perderam tudo. A confiança do público desmoronou. Suas ações despencaram e em um ano foram adquiridas por um concorrente por uma fração de seu antigo valor. Clara abriu outra janela. Mas antes de entrar em colapso, o Pinnacle transferiu quase 300 milhões de dólares para várias contas offshore. Dinheiro que deveria ter sido usado para a conformidade de segurança simplesmente desapareceu. Hunter se inclinou para a frente. Você acha que os executivos do Pinnacle estão financiando os ataques? Acho que alguém com acesso ao dinheiro escondido do Pinnacle está financiando isso, Clara corrigiu. O banco em si é defunto, mas as pessoas que o dirigiam, que perderam tudo por causa do testemunho de Sila, ainda estão lá fora. E estão muito, muito com raiva. Uma batida seca os interrompeu. Sila entrou, seguida por Kiana Ford e um homem desconhecido para Hunter. Tinha por volta de 50 anos, com têmporas prateadas e o tipo de terno caro que sussurrava em vez de gritar riqueza. Seus olhos eram frios e calculistas. Hunter, Clara, este é Miles Boven, disse Sila. Ele é um investigador particular que já usei antes para assuntos corporativos sensíveis. Já o informei sobre tudo o que sabemos. Miles os cumprimentou com um aperto de mão firme mas não agressivo. A senhorita Harmon fala muito bem de vocês dois. Entendo que vocês têm feito progressos no rastro financeiro. Claro, guiou pelas descobertas sobre o Pinnacle International. Miles ouviu atentamente, fazendo perguntas perspicazes ocasionais que revelavam uma mente acostumada a analisar informações complexas rapidamente. O Pinnacle tinha 4 executivos seniores, disse Miles quando Clara terminou. 3 fizeram acordos de culpa em acusações de fraude e estão atualmente cumprindo pena. Mas o 4º, o diretor financeiro, desapareceu antes que as acusações pudessem ser formalizadas. Seu nome é Seth Newman. Kiana puxou o perfil de Newman na tela principal. A imagem mostrava um homem magro no início dos 40 anos, com feições angulosas e olhos que não carregavam calor algum. Seu currículo era impressionante, MBA em Harvard, 20 anos em finanças de alto nível, conhecido por eficiência implacável e capacidade de tomar decisões difíceis sem hesitação. Newman foi quem realmente moveu o dinheiro do Pinnacle para o exterior, continuou Miles. Investigadores federais suspeitavam que ele desviou pelo menos 200 milhões antes de desaparecer. Há um mandado de prisão em aberto, mas ele estava off-grid por 18 meses. Sem uso de cartão de crédito, sem atividade de passaporte, sem rastro digital algum. Até 3 semanas atrás, disse Clara, seus dedos voando pelo teclado. Ela puxou novamente as transações da Summit Holdings. A empresa fictícia que pagou a Apex. Rastreei mais fundo. Ela se conecta a um fundo registrado no nome de solteira da esposa de Newman. Está muito enterrado, mas a conexão está lá. A expressão de Sila se endureceu. Então Newman me culpa por destruir o Pinnacle, por perder sua carreira e ser forçado a se esconder. E agora está usando o dinheiro que roubou para vir atrás de mim. É coerente, disse Hunter. Um homem como Newman não apenas quer que você esteja morta. Ele quer que você seja humilhada primeiro, atacada em público, para se sentir vulnerável diante do mundo que o viu cair. Miles acenou com aprovação. Bom raciocínio tático. Mas aqui está o problema. Mesmo que estejamos certos sobre Newman ser o responsável, ainda não sabemos onde ele está. E sem isso, não podemos deter qualquer coisa que ele esteja planejando em seguida. Na verdade, disse Clara,
Um leve sorriso tocando seus lábios. Eu posso ter uma ideia sobre isso. Ela abriu imagens de satélite mostrando uma propriedade ampla no litoral, talvez 100 quilômetros ao norte da cidade. A propriedade estava cercada por muros altos e floresta densa, com um cais privado se estendendo para o oceano. Esta é a Thornhill Estate, Clara explicou. Costumava ser de propriedade de uma empresa fictícia ligada ao Pinnacle International. De acordo com os registros de propriedade, foi vendida 18 meses atrás, logo quando Newman desapareceu. O comprador? Outra empresa fictícia, esta registrada na mesma jurisdição offshore que a Summit Holdings. Hunter estudou as imagens de satélite. Você acha que Newman esteve se escondendo lá esse tempo todo? Faz sentido, disse Clara. É isolado, mas perto o suficiente da cidade para coordenar operações. A propriedade tem sua própria geração de energia, sistemas de água, até um heliponto. Alguém poderia viver lá indefinidamente sem ser notado. Kiana franziu a testa. Isso é tudo circunstancial. Não temos provas de que Newman está realmente lá. Não, concordou Miles. Mas podemos obter provas. Tenho contatos que podem conduzir vigilância, imagens térmicas, monitoramento eletrônico. Se alguém estiver vivendo na Thornhill Estate, saberemos em 24 horas. Sila olhou para Hunter. O que você acha? Hunter considerou as imagens de satélite, seu treinamento militar analisando ângulos de aproximação, posições defensivas, complicações potenciais. Se Newman estiver lá, ele não estará sozinho. Um homem com seus recursos teria segurança, provavelmente ex-militares ou ex-policiais. Precisaríamos abordar isso com cuidado. Envolvemos a polícia, disse Sila firmemente. Se conseguirmos confirmar que Newman está lá, a detetive Walsh pode coordenar com agentes federais. Eles têm a autoridade e os recursos para lidar com isso adequadamente. Mas mesmo enquanto ela falava, Hunter viu algo cruzar o rosto de Miles. Uma hesitação, um cálculo. O quê? Hunter perguntou. Miles escolheu suas palavras com cuidado. Há uma complicação. Seth Newman tem conexões, incluindo amigos em várias agências de aplicação da lei. Se alertarmos a polícia e a informação vazar antes que eles possam agir, Newman vai desaparecer novamente, e da próxima vez não o encontraremos. A sala ficou em silêncio enquanto todos processavam as implicações. Eles estavam perto de identificar seu inimigo, mas dar um passo errado poderia fazê-lo sumir permanentemente. Fazemos isso em estágios, disse Hunter. Miles conduz vigilância, confirma a presença de Newman. Enquanto isso, Kiana e Clara continuam vasculhando suas redes financeiras, encontrando evidências que possamos usar para construir um caso sólido. Uma vez que tenhamos tudo no lugar, envolvemos a detetive Walsh e coordenamos uma ação simultânea, prender Newman e congelar seus ativos para que ele não possa financiar mais ataques. Sila acenou lentamente. Quanto tempo isso vai levar? 48 horas, disse Miles. Talvez 72 se formos cuidadosos. Então temos 3 dias, disse Sila. 3 dias para construir um caso e encerrar isso antes que Newman tente de novo. Naquela noite, enquanto Hunter estava na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas distantes, Clara se juntou a ele. Ela havia finalmente se afastado de seus computadores, o cansaço começando a aparecer nas olheiras. Você deveria dormir, disse Hunter. Você também, respondeu Clara. Ela se apoiou no parapeito ao lado do pai. Pai, e se estivermos errados? E se Newman não estiver na Thornhill Estate? E se tudo isso for apenas uma teoria maluca? Hunter colocou o braço em volta dos ombros dela. Então continuamos procurando. Mas seus instintos estiveram certos sobre tudo até agora. Confie em você mesma. Ficaram em silêncio confortável por um momento antes de Clara falar novamente. Mãe teria gostado disso, sabe? O quebra-cabeça de tudo. Ela sempre foi melhor do que qualquer pessoa em ver padrões. A garganta de Hunter se apertou. Sua falecida esposa, Helena,
havia sido uma analista de sistemas, brilhante tanto com pessoas quanto com dados. Helena havia morrido em um acidente de carro 5 anos atrás, deixando um vazio em suas vidas que às vezes ainda parecia em carne viva. Ela estaria orgulhosa de você, disse Hunter. A forma como você lidou com tudo isso, a coragem que mostrou, você se parece mais com ela a cada dia. Clara sorriu, mas havia uma pitada de tristeza. Sinto falta dela. Eu também, meu bem. Todo dia. Uma notificação tocou no telefone de Clara. Ela o verificou, e sua expressão mudou para alerta e preocupação. Pai. Miles acabou de enviar imagens térmicas preliminares da Tornil Estate. Há pelo menos 8 assinaturas de calor dentro da casa principal e 3 na casa de hóspedes. Alguém definitivamente está vivendo lá, e tem companhia. O maxilar de Hunter se contraiu. 8 pessoas significavam segurança séria. Provavelmente armados e treinados. Se Nilma estivesse lá, extraí-la não seria simples. Seu telefone tocou. Uma mensagem de texto de Sila. Sala de conferências. Agora. Temos um problema. Eles correram de volta para dentro e foram de elevador até o andar executivo da Meridian. Na sala de conferência segura, encontraram Sila, Kiana, Alec e Miles reunidos ao redor da tela de exibição. A detetive Walsh estava em uma videochamada, com expressão sombria. Temos uma situação, disse Walsh sem preâmbulo. Cerca de 1 hora atrás, 2 dos 4 atacantes da gala foram liberados sob fiança. Advogados poderosos apareceram com uma ordem judicial. A fiança foi fixada em $5 milhões cada, e alguém a pagou em dinheiro vivo. Hunter sentiu o gelo se instalar em seu estômago. Nilma está fazendo movimentos. Fica pior, continuou Walsh. 30 minutos após a liberação, os 2 homens desapareceram. Tínhamos vigilância sobre eles, mas conseguiram escapar dos nossos agentes. Estão no vento. Estão voltando para Nilma, disse Clara. Ele os tirou porque precisa deles para alguma coisa. Miles puxou as imagens térmicas da Tornil Estate. Seja lá o que Nilma está planejando, ele está mobilizando recursos. Estamos ficando sem tempo. A expressão de Sila estava pálida, mas determinada. Então nos movemos mais rápido. Miles, quero vigilância 24 horas por dia na Tornil Estate. Qualquer movimento, qualquer comunicação, quero saber imediatamente. Kiana, Clara, me encontrem tudo sobre a rede financeira de Nilma. Cada conta, cada ativo. Se ele vai atacar novamente, precisará mover dinheiro primeiro. E você? Disse Sila, virando-se para Hunter. Você e Alec vão planejar para o pior cenário. Se Nilman vier atrás de nós antes que possamos ir atrás dele, quero estar pronta. Enquanto a equipe se dispersava para suas tarefas, Hunter pegou o braço de Sila gentilmente. Isso está escalando rapidamente. Nilman liberou seus homens porque está se preparando para algo grande. Seja lá o que estiver planejando, vai acontecer em breve. Os olhos cinza de Sila permaneceram firmes. Então nos certificamos de que estamos prontos quando acontecer. Mas enquanto Hunter voltava ao apartamento e observava Clara mergulhar de volta em sua pesquisa com feroz determinação, ele não conseguia se livrar da sensação de que estavam correndo em direção a um confronto para o qual nenhum deles estava completamente preparado, e que em algum lugar na escuridão, Seth Nilman estava contando exatamente com isso. A ligação chegou às 3 da manhã, despedaçando a frágil quietude do apartamento seguro. Hunter acordou instantaneamente. Anos de condicionamento militar o arrancando do sono para o alerta total em segundos. Ele pegou o telefone, viu o nome de Miles Boven na tela. Eles estão se movendo, disse Miles sem preâmbulo. 4 veículos acabaram de sair da Tornil Estate, em direção ao sul, em direção à cidade. Imagens térmicas confirmam pelo menos 12 indivíduos, possivelmente mais. É isso, Hunter. Eles estão vindo. Hunter já estava se movendo, colocando roupas, sua mente mudando para o modo tático. Onde está Sila? Em seu apartamento no prédio Prescott, 44º andar.
Alec está com ela, mais 2 seguranças adicionais. Mas se Nilma está trazendo 12 pessoas, isso não vai ser suficiente. Estou a caminho, disse Hunter, já se dirigindo para o quarto de Clara. Clara estava acordada, sentada na cama com o laptop aberto, de alguma forma já ciente de que algo estava errado. Ouvi, disse Clara. Pai, eu vou com você. Não, disse Hunter firmemente. Você fica aqui onde é seguro. Tranca a porta atrás de mim e não abre para ninguém exceto eu ou Sila. Entendeu? Por um momento, Clara pareceu querer discutir, mas viu o medo por baixo da determinação do pai, medo não por si mesmo, mas por ela. Clara acenou com a cabeça. Cuida-se. Hunter pegou o colete tático que Alec havia fornecido, verificou o bastão elétrico e o spray de pimenta, as únicas armas que a equipe de segurança de Sila podia legalmente fornecer a um contratado civil. Então saiu pela porta, descendo as escadas até a garagem em vez de esperar pelo elevador. A viagem até o prédio Prescott levou 8 minutos, cada sinal vermelho uma agonia de tempo perdido. Hunter ligou para Alec no caminho, coordenando seu plano defensivo. O prédio tinha excelente segurança, mas foi projetado para manter criminosos oportunistas de fora, não um assalto coordenado de mercenários profissionais. Hunter entrou na garagem subterrânea às 3h17, mostrou suas credenciais ao guarda noturno e tomou o elevador expresso até o 44º andar. O corredor era luxuoso e silencioso. Um carpete espesso abafava seus passos enquanto se aproximava do apartamento de Sila. Alec abriu a porta antes que Hunter pudesse bater. Estão a 15 minutos de distância segundo as câmeras de tráfego. Bloqueamos as entradas principais do prédio, mas há pontos de acesso de serviço que são mais difíceis de proteger. Lá dentro, Sila estava parada perto da janela, usando roupas de treino e uma expressão determinada. 2 guardas de segurança, ambos ex-policiais, verificavam armas e revisavam esquemas do prédio. A atmosfera estava tensa, mas controlada. Você não precisava vir, disse Sila para Hunter. Poderia ter ficado com Clara onde é seguro. Este é o lugar onde preciso estar, respondeu Hunter simplesmente. Seu telefone tocou. Uma mensagem de texto de Clara. Pai, estou monitorando a aproximação deles pelas câmeras de tráfego. Eles se dividiram em 2 grupos. Um está indo para o prédio Prescott, mas o outro virou em direção a Meridian Technologies, em direção ao seu apartamento. O sangue de Hunter se tornou gelo. Eles não estavam vindo apenas para Sila, estavam vindo por todos eles. Imediatamente ele ligou para o apartamento seguro, mas não houve resposta. Tentou o celular de Clara. Tocou uma vez, 2 vezes, depois foi para o correio de voz. Eles bloquearam as comunicações ao redor do prédio, disse que anda em uma linha segura separada que ela havia estabelecido. Estou rastreando agora, mas Hunter, Clara não está atendendo. Terror puro, mais afiado do que qualquer coisa que Hunter havia sentido em combate, rasgou por dentro dele. Sua filha estava sozinha e inimigos estavam se fechando ao redor dela. Preciso ir, disse Hunter, já se movendo em direção à porta. Mas Sila agarrou seu braço. Hunter, se você for agora, tenho 3 pessoas para defender contra 6 ou mais atacantes. Precisamos de você aqui. Hunter se virou, dividido entre o dever e o amor, entre a mulher que havia jurado proteger e a filha que era seu mundo inteiro. Seu treinamento gritava que ele devia tomar a decisão tática, mas seu coração já estava no elevador voltando para Clara. Alec pode manter esta posição, disse Hunter. Clara precisa de mim. A expressão de Sila mudou rapidamente por várias emoções, medo, compreensão, resignação. Então ela tomou uma decisão. Então todos nós vamos. Consolidamos na Meridian Technologies, defendemos uma posição em vez de 2. É mais defensável de qualquer forma, e podemos proteger Clara e os dados da pesquisa. Alec começou a protestar, mas Sila o cortou. Isso não é uma sugestão. É uma ordem. Todos, nos movemos agora. Eles pegaram o elevador de serviço, movendo-se como uma unidade compacta com os guardas flanqueando Sila. Hunter liderava, todos os sentidos em alerta para a emboscada.
Chegaram à garagem sem incidentes, subiram em 2 veículos e aceleraram em direção a Meridian Technologies. A viagem era de menos de 3 quilômetros, mas cada segundo parecia uma eternidade. Hunter tentou o telefone de Clara novamente, e novamente, cada chamada não atendida torcendo a faca do medo mais fundo em seu peito. Chegaram a Meridian Technologies às 3h31. A segurança noturna do prédio parecia confusa com a chegada repentina da CEO e sua equipe, mas Alec rapidamente os pôs a par. Em minutos, o prédio estava em modo de lockdown. Todas as entradas seladas exceto um ponto de acesso monitorado. Hunter correu até o elevador, pressionando o botão para o 32º andar onde o apartamento seguro estava localizado. Sila e Alec foram com ele enquanto os guardas de segurança estabeleciam um perímetro defensivo no saguão. A subida no elevador foi a mais longa da vida de Hunter. Quando as portas finalmente se abriram, ele correu pelo corredor e encontrou a porta do apartamento ligeiramente entreaberta. Seu coração parou. Hunter a empurrou lentamente, taticamente, pronto para qualquer coisa. O apartamento estava escuro exceto pelo brilho dos laptops de Clara. E lá, sentada calmamente em sua estação de trabalho, cercada por telas de dados em cascata, estava sua filha. Ilesa, focada, completamente absorta em seu trabalho. Clara olhou para cima enquanto eles entravam, aparentemente incomodada com o pânico que seu silêncio havia causado. Ah, pai. Desculpe. Tive que desligar meu telefone para impedir que eles o usassem para triangular minha localização exata no prédio. Mas olha o que encontrei. Alívio e frustração guerrearam no peito de Hunter, mas o alívio venceu. Hunter cruzou a sala e a puxou para um abraço apertado. Nunca mais faça isso comigo. Não vou, disse Clara, abraçando de volta. Então ela se afastou, a excitação superando o medo. Mas, pai, eu quebrei a rede de comunicação de Newman. Ele não está apenas vindo aqui. Ele está orquestrando algo maior. Olha! Clara virou o laptop para que todos pudessem ver. Várias janelas mostravam comunicações interceptadas, transações financeiras acontecendo em tempo real e um esquema da Meridian Technologies com andares específicos destacados. Newman não está tentando matar ninguém esta noite, Clara explicou rapidamente. Ele está tentando roubar os algoritmos de segurança principais da Meridian, os que Sila desenvolveu e usou para expor as vulnerabilidades bancárias. Com esses algoritmos, ele poderia vendê-los a governos estrangeiros ou usá-los para fraude financeira massiva. Sila se inclinou para a frente, estudando os dados. A sala de servidores. Ele está indo atrás dos servidores físicos no 10º andar. É onde mantemos os sistemas de backup isolados. Mas para acessá-los, seria necessária autenticação biométrica, disse Kiana, juntando-se a eles. Especificamente, sua varredura de retina e impressão digital, Sila. Uma fria percepção se instalou em todos simultaneamente. Newman não estava vindo para matar Sila. Estava vindo para levá-la. O rádio de Alec crepitou. Contato na entrada de serviço leste. 6 indivíduos armados tentando invasão. Vamos lá, disse Hunter, seu medo por Clara se transformando em foco tático gelado. Hunter se virou para Sila. Colocamos você em algum lugar seguro, algum lugar que Newman não possa alcançar. Sem sua biometria, Newman não consegue acessar os servidores. A sala cofre executiva, disse Sila. 48º andar, atrás do meu escritório. Foi projetada para resistir a assaltos e tem sistemas de comunicação independentes. Eles se moveram como uma unidade, Hunter liderando com Alec cobrindo a retaguarda. Clara ficou perto do pai, desta vez sem discutir sobre ser protegida. A escadaria ecoava com seus passos enquanto subiam rapidamente. Chegaram ao 48º andar e estavam se movendo em direção ao escritório de Sila quando as luzes se apagaram. Os sistemas de emergência entraram em ação um momento depois, banhando tudo em luz vermelha fraca que transformou o escritório moderno em algo saído de um pesadelo. Cortaram a energia principal, disse Alec. Mas não podem desativar os sistemas de emergência sem acionar bloqueios por todo o prédio. Uma batida ecoou de baixo, gritos, o som inconfundível de tiros, abafado pela distância,
mas ainda assim gélido. Hunter os empurrou mais rápido. Chegaram ao escritório de Sila e ela desbloqueou rapidamente a porta escondida atrás de sua estante de livros. A sala-cofre além era pequena, mas bem equipada. Paredes reforçadas, suprimento de ar independente, equipamento de comunicação e suprimentos para durar dias se necessário. Todos lá dentro, ordenou Hunter. Mas Sila balançou a cabeça. Não você. Se os homens de Newman chegarem a este andar, alguém precisa desacelerá-los. Dar tempo para a polícia chegar. Você é o único com o treinamento. Não vou te deixar, disse Hunter firmemente. Não está me deixando. Está me protegendo ficando nessa porta. Sila colocou a mão no braço de Hunter, seu toque gentil, mas urgente. Hunter, confio em você. Mantenha-os longe desta sala e todos saímos daqui vivos. Alec deu um passo à frente. Fico com ele. 2 são melhores que 1. Clara olhou para o pai, o medo claro em seus olhos, mas também orgulho. Cuida-se, pai. Hunter beijou a testa dela. Sempre. Agora entre lá e tranca atrás de nós. Enquanto a porta da sala-cofre se selava com um baque pesado, Hunter e Alec se posicionaram no escritório de Sila. Tinham talvez 3 minutos antes que a equipe de Newman chegasse a esse andar. 3 minutos para preparar uma defesa contra números superiores com armas limitadas. Alec verificou sua arma de serviço. Sua filha é notável, sabe? A forma como ela quebrou as comunicações de Newman, encontrou o padrão que nos salvou esta noite. Ela é meu mundo inteiro, disse Hunter quietamente, posicionando os móveis para criar barreiras e pontos de estrangulamento. Tudo o que fiz desde a morte da mãe dela foi sobre mantê-la segura, dar a ela uma chance de ter uma vida boa. Você fez mais do que isso, disse Alec. Criou alguém que vai mudar o mundo. Passos ecoaram na escadaria. Botas pesadas se movendo com precisão tática. Hunter e Alec trocaram um olhar. Anos de entendimento profissional passando entre eles sem palavras. Então a porta do escritório explodiu para dentro e 6 homens em equipamento tático se espalharam pela sala. O que se seguiu foi caos comprimido em segundos. Hunter se moveu por puro instinto, usando os móveis do escritório como armas e escudos. Ele derrubou o primeiro homem com uma cadeira de escritório, o segundo com um golpe preciso no joelho que o jogou em seu companheiro de equipe. Alec se engajou com outros 2, seu treinamento evidente em cada movimento. Mas eles estavam em desvantagem numérica e com armamento inferior. Um soco atingiu Hunter nas costelas, expulsando o ar de seus pulmões. Ele contra-atacou com um golpe de cotovelo, ouviu algo estalar. Outro atacante o agarrou por trás e Hunter usou o impulso para jogar os 2 para trás contra a parede. Em algum lugar no caos, Hunter ouviu Alec cair com um grunhido de dor. Então mãos estavam imobilizando Hunter no chão, lacres de plástico cortando seus pulsos. Ele lutou, mas não conseguiu se soltar. Ao seu redor, a equipe tática segurou o escritório com eficiência profissional. Um 7º homem entrou, e mesmo na iluminação de emergência fraca, Hunter o reconheceu pelas fotos. Seth Newman. Newman estava mais magro do que em sua foto corporativa, mais endurecido, com o visual de alguém que havia vivido no limite por muito tempo. Newman pesquisou a cena com fria satisfação. Onde está ela? Quando Hunter não respondeu, Newman acenou para um de seus homens, que pressionou uma pistola contra a têmpora de Alec. Vou perguntar uma vez mais, disse Newman com calma. Onde está Sila Harmon? Hunter o encarou com silêncio desafiador. Havia sobrevivido a interrogatórios antes, resistido a ameaças piores do que essa. Mas então Newman puxou um tablet, e o sangue de Hunter gelou enquanto via o que estava sendo exibido. Imagens de vigilância de dentro da sala-cofre. De alguma forma, impossivelmente, Newman tinha acesso às câmeras que Hunter nem sabia que existiam. A tecnologia é maravilhosa, não é? Disse Newman com um sorriso fino. Posso vê-la bem ali, encolhida com sua filha e os outros. Aquela sala-cofre que vocês achavam tão segura, instalei acesso a seus sistemas há 3 meses, quando contratei um empreiteiro para fazer manutenção de rotina. Ele não sabia que estava trabalhando para mim,
claro, mas me deu tudo o que eu precisava. Newman se virou para sua equipe. Cortem a porta. Estamos levando a senhorita Harmon conosco. Enquanto avançavam em direção à sala coffee com maçaricos, Hunter percebeu com desânimo crescente que eles haviam caído direto na armadilha de Newman. Newman nunca havia planejado invadir o prédio pela força. Ele já estava dentro das defesas fazia muito tempo, esperando exatamente este momento. E agora não havia nada que Hunter pudesse fazer além de assistir tudo que tentou proteger desmoronar ao seu redor. O maçarico espirrava faíscas brilhantes pelo escritório de Sila, iluminando o sorriso frio de Seth Newman com luz laranja oscilante. Hunter lutou contra as abraçadeiras de plástico prendendo seus pulsos, mas o plástico cortava mais fundo a cada movimento, deixando queimaduras vivas em sua pele. Ao lado de Hunter, Alec estava inconsciente, sangue escorrendo de um corte em sua têmpora. A equipe tática de Newman trabalhava com eficiência mecânica, um homem segurando o maçarico enquanto outro se preparava para tomar a sala cofre no momento em que a porta cedesse. A mente de Hunter acelerou pelos cenários, cada um mais desesperador que o anterior. Clara estava atrás daquela porta. Sila, Kiana, e ele estava impotente para proteger qualquer um deles. Então, inesperadamente, todas as luzes do prédio voltaram. Não apenas a iluminação de emergência, mas plena potência. Brilhante, súbita e chocante depois do brilho vermelho fraco. A cabeça de Newman disparou para cima, irritação cruzando suas feições. O que aconteceu? Um de seus homens verificou um tablet. Senhor, o sistema de segurança do prédio acabou de reiniciar. Todo ele. Simultaneamente. De dentro da sala cofre, Hunter ouviu um som que fez seu coração subir. A voz de Clara, abafada mais clara, falando pelo sistema de intercomunicação. Senhor Newman, aqui é Clara Tate. O senhor cometeu um erro ao acessar a vigilância da sala cofre. O senhor criou uma porta dos fundos, e portas dos fundos funcionam nos dois sentidos. Acabei de bloquear todos os sistemas neste prédio, incluindo os elevadores que o senhor usou para subir e as saídas que o senhor planeja usar. A polícia de Nova York está a caminho. Tempo estimado de chegada, 4 minutos. O senhor está preso. A expressão de Newman mudou de irritação para alarme genuíno. Newman foi até a porta da sala cofre, falando através do aço. Inteligente. Mas tem o seu pai e outro homem aqui fora. Abra esta porta voluntariamente ou vou executar os dois aqui mesmo. Silêncio. Então a voz de Sila substituiu a de Clara. 7. Acabou. Você não consegue acessar os servidores sem mim, e não consegue escapar com a polícia cercando o prédio. Entregue-se agora e talvez ainda saia disso com alguma dignidade intacta. Newman riu, um som áspero, desprovido de humor. Dignidade? Você destruiu minha dignidade quando ficou de pé diante do Congresso e destruiu o Pinnacle International. Você sabe o que é assistir toda a sua vida desmoronar porque uma cruzada convicta de si mesma decidiu se tornar uma heroína? Perdi tudo por sua causa. Você perdeu tudo porque cometeu fraude, contra-atacou Sila, sua voz carregando aço. Eu expus crimes que você escolheu cometer. Isso não é por minha conta, Seth. É por sua conta. Distinções filosóficas não me interessam, disse Newman. Ele puxou um pequeno dispositivo do bolso, algo que parecia um telefone, mas com hardware adicional acoplado. O que me interessa é isso. Um gerador eletromagnético remoto, forte o suficiente para fritar todos os sistemas eletrônicos nesta sala, incluindo as fechaduras daquela sala cofre. Sua filha é inteligente, senhorita Harmon, mas a inteligência não pode proteger contra a física bruta. O estômago de Hunter despencou. Um pulso eletromagnético desativaria tudo, incluindo os sistemas de segurança do prédio. As fechaduras das portas falhariam, e a equipe de Newman poderia simplesmente entrar. Mas então a voz de Clara voltou, e desta vez havia um toque de satisfação nela que lembrou Hunter tão vividamente de sua mãe que doeu. Isso funcionaria, Sr. Newman. Exceto por um pequeno problema. Enquanto o senhor falava, redirecionei a energia dos geradores de backup do prédio para criar uma gaiola de Faraday ao redor de todo este andar.
Seu pulso eletromagnético vai simplesmente quicar no brindamento. Mas sinta-se à vontade para tentar. Adoraria ver a expressão no seu rosto quando nada acontecer. O maxilar de Newman se contraiu. Newman levantou o dispositivo, pressionou o botão de ativação. Por um momento, nada aconteceu. Então o próprio dispositivo crepitou e morreu em sua mão, sobrecarregado pelo seu próprio pulso refletido. A equipe tática trocou olhares incertos. Aquilo não estava indo de acordo com o plano, e soldados profissionais sabiam quando reconhecer uma posição perdida. Ao longe, sirenes uivavam, ficando mais altas. Múltiplos veículos chegando rápido. A expressão de Newman se contorceu de raiva. Newman agarrou Hunter pela gola, levantando de pé, e pressionou uma pistola contra sua têmpora. Oferta final. Abra a porta ou mata o pai aqui mesmo, agora mesmo. O intercomunicador crepitou. Quando Clara falou novamente, sua voz estava pequena e assustada de uma forma que rasgou o coração de Hunter. Pai. Estou bem, meu bem, disse Hunter, forçando calma em sua voz apesar do metal frio pressionado contra seu crânio. Não abra essa porta. Não importa o que aconteça, você mantém ela fechada. Ouviu? Hunter, a voz de Sila irrompeu, angustiada. 7, por favor. Leva a mim. Deixa ele ir, e eu vou com você voluntariamente. Não é o suficiente, cuspiu Newman. Quero tudo. Acesso aos servidores, passagem segura para fora da cidade e 10 milhões de dólares transferidos para minhas contas. Você tem 60 segundos para decidir, ou a filha do Sr. Tate aprende o que é perder um pai. Os segundos passaram em silêncio agonizante. Hunter conseguia ouvir seus próprios batimentos cardíacos, sentir a pressão do cano da arma contra sua pele. Pensou em Clara crescendo sem ele, em todas as coisas que nunca poderia ensiná-la, todos os momentos que perderia. Então pensou na mãe de Clara, Helena, que lhe ensinou que algumas coisas valiam qualquer sacrifício. Manter Clara segura. Proteger os inocentes. Fazer o que era certo, mesmo quando custava tudo. Não abra a porta, disse Hunter novamente, mais alto desta vez. Clara, eu te amo. Sempre amei e sempre amarei. Mas não abra essa porta. As lágrimas engrossaram a voz da filha. Pai, não posso te perder também. Não vai, disse Hunter com convicção que ele não sentia completamente, porque você é mais forte do que sabe, mais corajosa do que acredita, e mais inteligente do que qualquer pessoa que já conheci. Você vai ficar bem, meu bem. Você vai fazer coisas incríveis. As sirenes eram ensurdecedoras agora, praticamente do lado de fora do prédio. A equipe de Newman estava recuando em direção às saídas, reconhecendo que sua janela estava se fechando rapidamente. O tempo acabou, disse Newman, e Hunter ouviu o clique do gatilho sendo armado. Então a porta do escritório explodiu para dentro enquanto uma granada de atordoamento detonava com luz cegante e som ensurdecedor. Membros do SWAT em equipamento tático completo entraram em fila, armas levantadas, gritando comandos. Newman tentou usar Hunter como escudo, mas Hunter se jogou para trás, confiando no treinamento da equipe do SWAT. Hunter atingiu o chão com força enquanto tiros estouravam ao redor dele, rajadas controladas que derrubavam os homens de Newman com precisão. Quando o caos se desfez, Newman estava no chão, desarmado e cercado. Sua equipe tática estava sendo algemada e lida seus direitos. E parada na porta, a detetive Edith Walsh pesquisou a cena com sombria satisfação. Agentes federais rastreavam Seth Newman por 18 meses, disse Walsh. Quando sua filha ligou com sua localização e carregou evidências de seus crimes para nossos servidores, mobilizamos todas as unidades disponíveis. Vocês capturaram um homem muito procurado esta noite. A porta da sala-cofre se abriu e Clara disparou para fora, correndo direto para o pai. Hunter a segurou apesar de seus pulsos amarrados, abraçando-o ao mais forte que podia enquanto policiais cortavam as abraçadeiras de plástico. Estou bem, ele murmurou no cabelo dela. Estou bem, meu bem. Você nos salvou. Salvou a todos. Sila emergiu mais lentamente, sua fachada composta finalmente rachando para mostrar o medo por baixo.
Sila olhou para Hunter e Clara, depois para a destruição de seu escritório, e algo profundo mudou em sua expressão. Paramédicos verificaram todos. Alec recuperou a consciência com um grunhido, confuso mas vivo. Newman e sua equipe foram arrastados de algemas enquanto equipes forenses invadiam o prédio documentando tudo. Enquanto o amanhecer rompia sobre a cidade, Hunter e Clara estavam sentados na sala de conferências de Sila com cobertores em torno dos ombros e xícaras de café quente aquecendo as mãos. A adrenalina estava desaparecendo, deixando o cansaço em seu lugar. Sila estava sentada à sua frente, ainda usando as roupas de treino que nunca havia conseguido usar, o cabelo despenteado, mas os olhos brilhantes com lágrimas contidas. Quase matei vocês dois, disse Sila quietamente. Vocês entraram na minha vida por acidente, e eu os puxei para um pesadelo. Sinto muito. Hunter balançou a cabeça. Fizemos nossas escolhas. Clara e eu. Poderíamos ter saído fora depois do primeiro ataque, mas não o fizemos, porque às vezes você conhece pessoas pelas quais vale a pena lutar. As palavras pairaram no ar, pesadas de significado. Sila encontrou seus olhos, e algo não dito passou entre eles, um reconhecimento de que o que havia começado por acaso havia se tornado algo mais profundo. Clara, apesar do cansaço, conseguiu um pequeno sorriso. Além disso, foi a semana mais interessante da minha vida. Meu professor de ciência da computação vai pirar quando eu escrever isso para meu projeto final. Todos riram, o som carregando alívio e libertação e o início da cura. Enquanto o sol subia mais alto, pintando a sala de conferências de ouro, Hunter sentiu algo mudar dentro dele. Por 5 anos, ele havia vivido em um mundo cuidadosamente construído de apenas ele e Clara, mantendo todos os outros à distância de braço para evitar a dor de uma perda potencial. Mas Sila havia atravessado essas paredes, não pela força, mas simplesmente valendo o risco. O que acontece agora? Perguntou Clara. Sila olhou para os dois. Agora reconstruímos. Os algoritmos de segurança estão seguros. Newman está sob custódia e sua rede financeira será desmantelada. A Meridian Technologies vai se recuperar. Ela fez uma pausa. Mas gostaria que vocês dois fizessem parte dessa recuperação, se quiserem. Clara, o que disse sobre a iniciativa de STEM, sua brilhantismo merece apoio e reconhecimento. E Hunter, preciso de alguém em quem possa confiar absolutamente. Alguém que provou que colocará as pessoas antes do lucro. Hunter considerou a oferta, olhou para o rosto ansioso da filha, pensou na vida quieta que havia construído e se era hora de arriscar algo novo. Vamos conversar sobre isso, disse Hunter finalmente. Mas primeiro, todos precisamos dormir. Dormir de verdade, em camas de verdade, sem equipes táticas arrombando portas. Sila sorriu. E naquele sorriso, Hunter viu não apenas a poderosa CEO, mas a mulher por baixo, brilhante, vulnerável, corajosa e, talvez, alguém que pudesse ajudá-lo a lembrar o que significava deixar alguém entrar. Lá fora, a cidade continuava a seu ritmo matinal, sem saber do drama que havia se desenrolado na torre de vidro. Mas dentro daquela sala de conferências, 3 pessoas que haviam começado como estranhos iniciavam o delicado processo de se tornarem algo mais. Uma equipe, talvez uma família, certamente um laço forjado em crise que não se quebraria facilmente. E pela primeira vez em anos, Hunter se permitiu acreditar que talvez, só talvez, o futuro guardasse mais do que apenas sobrevivência. Talvez guardasse esperança. 3 semanas passaram em calma enganosa. Seth Newman estava sob custódia federal aguardando julgamento. Sua equipe de mercenários se dispersou ou foi aprisionada. E a Meridian Technologies voltou ao seu ritmo normal de inovação e crescimento. Hunter havia aceitado a oferta de Sila de liderar sua divisão de segurança pessoal, enquanto Clara se tornou a consultora mais jovem da história da empresa, aconselhando sobre protocolos de segurança digital. A vida se acomodou em algo próximo à rotina. Hunter e Clara se mudaram para um apartamento maior em um prédio seguro perto da sede da Meridian. Sila visitava com frequência, às vezes para discussões de negócios, mas cada vez mais apenas para jantar, para conversar, para o conforto quieto de sua crescente conexão. Em uma fria manhã de novembro,
Hunter estava revisando avaliações de segurança quando Clara entrou em seu escritório, o rosto pálido de urgência. Pai, temos um problema. Um grande. Clara puxou arquivos em seu monitor. Comunicações criptografadas, transações financeiras, mensagens codificadas interceptadas da Dark Web. Hunter as analisou, seus instintos militares fervilhando com reconhecimento. Isso é Apex Strategic Solutions, disse Clara. O mesmo grupo de mercenários que Newman contratou. Eles estão ativos novamente. E olha o dossiê do alvo. O sangue de Hunter gelou enquanto via as fotos de vigilância. Sila entrando na Meridian Technologies. Clara indo para a escola. Hunter mesmo em uma cafeteria. Todos haviam sido observados, catalogados, estudados com precisão profissional. Quando essas fotos foram tiradas? Exigiu Hunter. Ontem. Todas elas. Clara abriu mais dados. A prisão de Newman não encerrou isso, pai. Apenas fez alguém mais assumir o controle. Alguém com bolsos mais fundos e memória mais longa. Hunter imediatamente ligou para o escritório de Sila. A assistente atendeu, com voz tensa de preocupação. Senhor Tate, a senhorita Harmon saiu para uma reunião na sede da Catalyst Foundation há 1 hora. Ela deveria ter chegado há algum tempo, mas não está atendendo o telefone. Cada instinto que Hunter possuía gritava perigo. Ele pegou o casaco, gesticulando para Clara segui-lo. Ligue para a detetive Walsh. Diga a ela que Sila está desaparecida. Mande o endereço da Catalyst Foundation. Eles chegaram à garagem correndo. O telefone de Hunter tocou com uma mensagem de entrada de um número desconhecido, um arquivo de vídeo. Contra seu melhor julgamento, Hunter o abriu. A tela mostrava Sila em algo que parecia um armazém vazio, sentada em uma cadeira com as mãos amarradas. Ela parecia ilesa, mas assustada. Uma voz distorcida falava sobre o vídeo. Senhor Tate, sua interferência custou a certas partes um investimento substancial. Seth Newman era apenas um contratado. Nós somos os clientes, e não aceitamos fracasso. A senhorita Harmon possui informações que exigimos, as chaves de criptografia principais para o sistema de segurança quântica da Meridian. Ela as fornecerá ou servirá como exemplo do que acontece quando as pessoas obstruem nossos interesses comerciais. Você tem 4 horas para entregar as chaves no local que estamos enviando. Venha sozinho ou ela morre. O vídeo foi cortado. As mãos de Hunter tremiam com raiva mal controlada. Pai, isso é uma armadilha, disse Clara. Eles querem você isolado para eliminar vocês dois. Eu sei, respondeu Hunter sombriamente. Mas não temos escolha. Consiga que Ana e obtenha essas chaves de criptografia. Depois entre em contato com a detetive Walsh e Alec. Diga a eles tudo. Hunter fez uma pausa, encontrando os olhos assustados da filha. E Clara, se algo der errado, se eu não voltar, você sabe o que fazer. Todas as evidências, todos os backups, tudo que reunimos, você garante que chegue às pessoas certas. Pai, não. Sim, disse Hunter firmemente, mas gentilmente. Preciso que você seja forte agora, como sua mãe teria sido. Você consegue fazer isso? O maxilar de Clara se enrijeceu com uma determinação que espelhava a dele. Consigo. Mas você tem que voltar. Promete que vai. Vou, prometeu Hunter, embora não tivesse a menor ideia de se conseguiria cumprir. O endereço chegou. Um estaleiro abandonado na orla industrial, longe de testemunhas ou ajuda. Hunter verificou seu equipamento, sabendo que estava caminhando para uma emboscada, mas não vendo outro caminho a seguir. Porque algumas pessoas, Hunter havia aprendido, valiam qualquer risco. E Sila Harmon havia se tornado uma delas. O estaleiro do Harbor Point se estendia ao longo da orla como um cemitério de ferrugem e decadência. Guindastes massivos se erguiam contra o céu cinza, seus esqueletos lançando sombras torcidas por quilômetros de concreto rachado. Hunter se aproximou a pé, tendo estacionado seu caminhão a 1 quilômetro de distância e circulado pelo perímetro para avaliar a situação tática.
Seu fone de ouvido crepitou suavemente com a voz de Clara, calma apesar do medo que ele sabia que ela sentia. Pai. Imagens térmicas mostram 8 assinaturas de calor no armazém principal. Sila está no centro, 6 hostis posicionados ao redor do perímetro e mais um no mezanino acima. A detetive Walsh tem equipe posicionada 3 quarteirões atrás, esperando seu sinal. Entendido, murmurou Hunter. Lembre-se, não importa o que aconteça, você fica no posto de comando. Promete. Prometo, disse Clara, embora ele pudesse ouvir a relutância. Hunter carregava o drive criptografado contendo as chaves de segurança da Meridian, ou pelo menos uma falsificação sofisticada que Kiana havia preparado. As chaves reais estavam seguramente trancadas em sistemas que apenas Sila podia acessar. Mas os mercenários não sabiam disso. A porta principal do armazém estava aberta, um convite e uma ameaça. Hunter entrou, todos os sentidos aguçados. O interior era vasto e vazio exceto por colunas de suporte e o cheiro persistente de óleo de máquina. No centro, iluminada por luz fraca filtrada por claraboias quebradas, estava Sila. Sila parecia exausta, mas ilesa, seus olhos se arregalando ao ver Hunter. Hunter, não, você não deveria ter vindo. Na verdade não podia te deixar aqui, respondeu Hunter, varrendo as sombras. Seria péssimo para o moral da equipe. Um aplauso lento ecoou pelo armazém. De trás de uma coluna de suporte surgiu uma mulher que Hunter não havia esperado. Laia Curtis, que havia sido apresentada como nova membro do Conselho da Meridian apenas 2 semanas antes. Laia usava equipamento tático agora e se movia com postura militar. Senhor Tate, sua reputação é bem merecida, disse Laia. Você se plantou no Conselho da Meridian, disse Hunter, as peças se encaixando. Newman foi a distração enquanto você se posicionava por dentro. Vejo, Seth era útil, mas impulsivo, confirmou Laia. Sua vendetta emocional o tornou previsível. Nossa organização prefere paciência e precisão. Passamos anos posicionando ativos em toda a indústria de segurança. A criptografia quântica da Meridian ameaça um status quo muito lucrativo. Certos clientes preferem vulnerabilidades que podem explorar. Você está vendendo acesso a sistemas comprometidos, disse Sila com desgosto. Espionagem corporativa como serviço. Preferimos pensar nisso como eficiência de mercado, respondeu Laia. Agora, Sr. Tate, as chaves de criptografia. Coloque-as no chão e dê um passo para trás. Hunter levantou o drive. Primeiro você libera a senhorita Harmon. Laia sorriu friamente. Não é assim que isso funciona. Você não está em posição de negociar. Na verdade, estou, disse Hunter, porque em cerca de 30 segundos, todas as saídas deste armazém estarão cobertas por equipes táticas da polícia de Nova York. Seu pessoal no perímetro já está sendo detido, e aquele franco-atirador que você tem no mezanino, tem 3 miras a laser apontadas para ele agora. A expressão de Laia oscilou com dúvida. Ela tocou seu fone de ouvido, ouvindo relatórios que confirmavam as afirmações de Hunter. Sua vantagem tática estava evaporando. Você está blefando, disse Laia, mas a incerteza se insinuou em sua voz. Estou? Verifique sua saída sul. Laia gesticulou para um de seus mercenários, que foi investigar. Momentos depois, a voz do homem veio pelo rádio. Contato. Múltiplas unidades policiais, estamos cercados. A voz de Clara no fone de ouvido de Hunter soou triunfante. Pai, Walsh deu luz verde. Eles estão se movendo. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Laia se jogou em direção a Sila, tentando usá-la como escudo, mas Hunter já estava se movendo. Hunter cobriu a distância em 4 passadas, interceptando Laia com uma queda que enviou os dois se chocando no concreto. Lutaram com eficiência profissional, cada movimento calculado e preciso. Laia era boa, seu treinamento evidente. Mas Hunter lutava com algo além da técnica. Lutava com propósito. Um golpe em seu plexo solar, uma rasteira, e finalmente uma chave de controle que a imobilizou enquanto equipes do SWAT entravam por todas as entradas, armas levantadas, comandos ecoando pelo armazém.
Limpo, limpo, todos os hostis neutralizados. Hunter liberou Laia para os policiais esperando e correu para Sila. Cortou as restrições de Sila com uma faca tática, ajudando Sila a se levantar com pernas trêmulas. Você veio por mim, disse Sila, sua voz quebrando. Sempre, respondeu Hunter simplesmente. Enquanto os policiais asseguravam a cena e os paramédicos verificavam todos, a detetive Walsh se aproximou com sombria satisfação. Rastreávamos a organização da Curtis por 2 anos. Graças às evidências que sua filha compilou e ao seu testemunho, acabamos de derrubar toda a operação da Costa Leste. 16 prisões, 3 países envolvidos e evidências suficientes para prendê-los por décadas. Hunter encontrou Clara no posto de comando monitorando tudo de uma unidade móvel. Clara jogou os braços em volta de Hunter e ele a abraçou com força, sentindo o medo finalmente drená-lo. Conseguimos, pai, ela sussurrou. Não, meu bem. Você conseguiu. Nada disso teria funcionado sem sua brilhantismo. Sila se juntou a eles, e sem hesitação, puxou os dois em um abraço. Parados ali no frio de novembro, cercados por viaturas policiais e os destroços de uma conspiração, Hunter sentiu algo mudar fundamentalmente. Eles não eram apenas aliados mais. Eram família. O auditório da Meridian Technologies brilhava com a luz da tarde fluindo pelas janelas do chão ao teto. 200 funcionários, membros do conselho e imprensa convidada enchiam os assentos, sua atenção focada no palco onde Sila Harmon estava de pé num pódio com o logotipo da empresa. Hunter estava sentado na primeira fila ao lado de Clara, os dois desconfortáveis com a tensão, mas presentes porque Sila havia insistido. A detetive Walsh estava sentada por perto, junto com Kiana Ford e Alec James, cuja ferida na cabeça havia cicatrizado em uma leve cicatriz. 3 semanas atrás, Sila começou, sua voz clara e firme, a Meridian Technologies enfrentou uma ameaça existencial. Não da concorrência de mercado ou disrupção tecnológica, mas de criminosos organizados que buscavam transformar em arma os próprios sistemas de segurança que construímos para proteger as pessoas. Eles falharam. E falharam por causa de coragem que veio de lugares inesperados. Sila gesticulou em direção a Hunter e Clara. Hunter Tate é um ex-fuzileiro naval que agora faz carpintaria e até recentemente trabalhava em turnos de segurança ocasionais para sustentar sua família. Sua filha Clara tem 15 anos e é estudante do ensino médio com um dom extraordinário para enxergar padrões que os outros não veem. Nenhum deles buscou reconhecimento ou recompensa. Eles simplesmente viram algo errado e se recusaram a olhar para o outro lado. O público aplaudiu, mas Sila levantou a mão pedindo silêncio. Pedi que eles viessem hoje não apenas para agradecê-los, embora tenham minha eterna gratidão. Pedi que viessem para anunciar uma mudança na forma como a Meridian Technologies pensa sobre segurança, comunidade e responsabilidade. Sila clicou em um controle remoto, e a tela atrás dela exibiu um novo logotipo, a Fundação Meridian para a Ética Tecnológica. Estamos estabelecendo uma fundação com uma dotação inicial de $50 milhões, continuou Sila. Sua missão é tríplice. Primeiro, fornecer bolsas e orientação para jovens como Clara que mostram promessa excepcional em áreas tecnológicas. Segundo, apoiar veteranos em transição para carreiras civis, oferecendo treinamento, recursos e oportunidades no setor de tecnologia. E terceiro, financiar pesquisas independentes sobre as implicações éticas da tecnologia de segurança, garantindo que o que construímos proteja as pessoas em vez de permitir que aqueles que desejam prejudicá-las o façam. Os aplausos desta vez foram trovejantes. Os olhos de Clara estavam arregalados de surpresa enquanto Hunter sentia um nó se formar em sua garganta. Sila não havia terminado. Hunter Tate concordou em servir como diretor de ética de segurança da fundação, trazendo sua perspectiva única sobre proteção e princípio. Clara Tate será nossa membro mais jovem do Conselho Consultivo, ajudando a orientar programas de bolsas e iniciativas de educação técnica. E espero que, com a ajuda deles, possamos garantir que a Meridian Technologies nunca se esqueça de que nosso maior ativo não são nossos algoritmos ou nossa posição de mercado. É nosso compromisso de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Sila se afastou do pódio e se aproximou de Hunter e Clara diretamente.
Você salvou minha vida 2 vezes. Salvou esta empresa. Mas mais do que isso, me lembrou por que construí a Meridia em primeiro lugar. Para tornar o mundo um pouco mais seguro, um pouco melhor. Obrigada por esse presente. A ovação de pé durou 3 minutos. Repórteres avançaram com perguntas, mas a equipe de segurança de Sila, agora liderada por Alec, administrou a multidão com eficiência. Mais tarde, na quietude do escritório de Sila, os três se sentaram juntos, assistindo ao pôr do sol sobre o porto. A cobertura midiática já se espalhava pelas redes de notícias. Pai solteiro e filha adolescente frustram esquema de espionagem corporativa. De carpinteiro herói, a história de Hunter Tate. Gêmeo de 15 anos ajuda a derrubar organização criminosa internacional. Isso vai mudar tudo, disse Clara, rolando pelo celular onde recrutadores de faculdades e empresas de tecnologia já enviavam mensagens. Só se você deixar, respondeu Hunter gentilmente. Você ainda tem 15 anos. Ainda tem tempo para simplesmente ser adolescente, para descobrir quem quer ser sem toda essa pressão. Sila acenou em concordância. A fundação vai estar aqui quando você estiver pronta, Clara. Sem pressa, sem expectativas. Você já fez mais do que qualquer pessoa deveria ter que fazer na sua idade. Clara sorriu para os dois. Eu sei. Mas minha mãe costumava dizer que dons vêm com responsabilidade. Se eu posso ajudar outras crianças que amam tecnologia, que enxergam padrões e possibilidades, não deveria? Sua mãe estava certa, disse Hunter suavemente. E ela ficaria tão orgulhosa de você. Não apenas pelo seu brilhantismo, mas pelo seu coração. Enquanto a escuridão caía e as luzes da cidade começavam a cintilar como diamantes espalhados, Sila foi se colocar ao lado de Hunter na janela. Suas mãos se encontraram naturalmente, os dedos se entrelaçando com uma facilidade que falava de algo mais profundo do que gratidão ou parceria. Estava pensando, disse Sila quietamente, que talvez seja hora de parar de trabalhar 70 horas por semana e começar a me lembrar de que há uma vida além de relatórios trimestrais e reuniões de conselho. Hunter apertou sua mão gentilmente. Estava pensando o mesmo. Clara e eu somos uma equipe de 2 há muito tempo. Talvez seja hora de considerarmos expandir o time. Clara olhou para cima do telefone, um sorriso sabedor brincando em seus lábios. Vocês dois finalmente estão admitindo que gostam um do outro. Porque, honestamente, estava óbvio há semanas. Riram juntos, o som carregando alívio e alegria e a promessa de algo novo começando. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo eterno. Mas dentro daquele escritório, 3 pessoas que haviam se encontrado através da crise estavam descobrindo o que vinha a seguir. Não apenas segurança ou sucesso, mas conexão genuína, família escolhida e esperança para um futuro construído em mais do que apenas sobrevivência. Era, Hunter pensou, exatamente o que Helena teria querido para eles. Não esquecer ela, mas honrar sua memória continuando a viver, a amar, a construir algo belo das cinzas da perda. E pela primeira vez em 5 anos, Hunter se permitiu acreditar que coisas belas ainda eram possíveis. 6 meses depois, o primeiro sábado da primavera chegou com calor gentil e um céu tão azul que parecia impossível. Hunter estava de pé no convés do veleiro recém-comprado de Sila, ancorado em uma enseada tranquila a 50 quilômetros da cidade. A Fundação Meridian estava prosperando. Clara havia sido aceita em todas as universidades para as quais havia se candidatado. E os criminosos que os haviam ameaçado estavam cumprindo longas penas de prisão. Mas aquele dia não era sobre nada disso. Aquele dia era simplesmente sobre estar juntos. Clara emergiu do porão carregando uma bandeja de sanduíches. Seu cabelo estava descolorido pelo sol e seu rosto estava relaxado de uma forma que Hunter não havia visto em anos. Clara havia crescido durante o inverno, mais confiante, mais ela mesma. O trauma de sua aprovação havia deixado marcas, certamente, mas também havia revelado uma força que nenhum dos dois sabia que ela possuía. Sila está em uma ligação de trabalho, Clara anunciou com fingida exasperação. Achei que este era para ser um fim de semana sem trabalho. Velhos hábitos, respondeu Hunter com um sorriso. Dá a ela 5 minutos, depois vamos fazer uma intervenção.
Eles sentaram juntos em silêncio confortável, observando pássaros marinhos rodando acima. O veleiro balançava gentilmente com o ritmo de pequenas ondas, um movimento pacífico que parecia lavar a tensão residual dos meses passados. Pai, disse Clara depois de um tempo. Tenho pensado muito em mãe ultimamente. O coração de Hunter se apertou, mas ele manteve a voz firme. É? O que você pensa sobre ela? Como ela se sentiria sobre tudo isso? Sobre Sila. Sobre a fundação. Sobre nós construindo essa nova vida. Clara fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Acho que ela ficaria feliz. Não porque foi substituída, porque ninguém nunca poderia substituí-la, mas porque não estamos mais apenas sobrevivendo. Estamos vivendo de novo. Os olhos de Hunter arderam com lágrimas súbitas. Você realmente acha isso? Sei disso, disse Clara firmemente. Mãe sempre dizia que o amor não se divide, ele se multiplica. Amar Sila não significa amar menos a mãe. Só significa que nossa família está crescendo em uma direção que ela teria querido. Antes que Hunter pudesse responder, Sila emergiu do porão, parecendo arrependida. Desculpe, era o presidente da universidade sobre o novo programa de bolsas, mas estou oficialmente de folga agora. Sila se juntou a eles no convés, se instalando naturalmente ao lado de Hunter com o braço dele em torno de seus ombros. Ao longo dos meses, eles haviam se movido lentamente, construindo cuidadosamente um relacionamento baseado em confiança e experiências compartilhadas. Não houve declarações dramáticas, apenas um entrelaçamento gradual de vidas que pareceu inevitável e certo. Clara estava me dizendo que sua mãe aprovaria tudo isso, disse Hunter. A expressão de Sila suavizou. Espero que sim. Nunca quero ser alguém que faça vocês esquecerem dela. Ela foi claramente uma mulher extraordinária que criou uma filha extraordinária. Foi, concordou Clara. Mas ela também acreditava que a vida deveria ser vivida plenamente, sem medo. E acho que é isso que estamos finalmente fazendo. A tarde passou em conversa gentil e silêncios confortáveis. Eles falaram sobre os planos universitários de Clara, sobre os programas em expansão da fundação, sobre a ideia de Hunter de escrever um livro sobre suas experiências para veteranos em transição para a vida civil. Mas principalmente simplesmente desfrutaram de estar juntos, essa família improvável forjada não pelo sangue, mas pela escolha e pela coragem. Enquanto o pôr do sol se aproximava, pintando o céu em tons de âmbar e rosa, Hunter se viu pensando na jornada que os havia trazido até ali. Um único momento de decisão em uma gala de caridade, recusando-se a olhar para o outro lado quando 4 homens avançaram com intenção mortal. Tudo o que se seguiu, todo o perigo e descoberta e crescimento, havia se espalhado para fora a partir dessa única escolha. O que você está pensando? Perguntou Sila, lendo sua expressão contemplativa. Em como tudo pode mudar tão rapidamente, respondeu Hunter. 6 meses atrás, eu estava fazendo móveis e trabalhando em serviços de segurança ocasionais, tentando manter a vida pequena e gerenciável. Agora estou dirigindo uma fundação, escrevendo um livro. E Hunter fez uma pausa, olhando para Sila com afeto inconfundível. Me apaixonando por uma CEO brilhante que, por acaso, tem um gosto terrível em metáforas náuticas. Sila riu. Minhas metáforas náuticas são perfeitas. Muito obrigada. Realmente não são, Clara interveio com um sorriso. Pai está certo. Seu conhecimento náutico é vergonhosamente limitado para alguém que comprou um barco. É por isso que tenho vocês dois, disse Sila com calor, para me manter honesta e me ensinar coisas importantes como a diferença entre bombordo e estibordo. Quando o sol tocou o horizonte, Clara se levantou e ergueu sua garrafa d'água em um brinde. Há novos começos, disse Clara. E a família que escolhemos. Hunter e Sila se juntaram a ela, suas garrafas tilintando suavemente no crepúsculo. Há novos começos, ecoaram. As primeiras estrelas apareceram enquanto a escuridão se reunia. Minúsculos pontos de luz na vasta expansão acima. O veleiro balançava gentilmente na âncora, um pequeno barco de segurança e amor em um mundo incerto.
E dentro daquele círculo de luz e calor, 3 pessoas que se haviam encontrado através da crise descobriram o que vinha depois da sobrevivência. A alegria, conexão e a coragem de acreditar que os melhores dias ainda poderiam estar pela frente. Hunter puxou Clara e Sila para perto, sentindo-se completo de uma forma que havia pensado impossível após a morte de Helena. A dor da perda sempre estaria ali, uma cicatriz em seu coração que nunca desapareceria completamente. Mas cicatrizes eram prova de cura. Evidência de que algo quebrado havia sido restaurado. Pai, disse Clara quietamente. Obrigada. Por quê, meu bem? Por ter sido corajoso o suficiente para ajudar alguém naquela noite. Por me ensinar que fazer a coisa certa vale a pena mesmo quando é assustador. Por me mostrar que tudo bem construir algo novo enquanto ainda se honra o que foi perdido. Hunter beijou o topo de sua cabeça, incapaz de falar além da emoção em sua garganta. A mão de Sila encontrou a de Hunter, seus dedos se entrelaçando com facilidade praticada. Obrigada a vocês dois, disse Sila. Por me lembrarem que algumas coisas são mais valiosas do que qualquer algoritmo ou posição de mercado. Como coragem, gentileza e o milagre de encontrar pessoas que te enxergam, que realmente te enxergam, e escolhem ficar. A noite se aprofundou ao redor deles, mas dentro de seu pequeno círculo, o calor e a luz perduraram. Amanhã traria novos desafios, novas responsabilidades, novas aventuras. Mas aquela noite era simplesmente sobre estar juntos, essa família improvável construída na confiança e testada pelo fogo. E enquanto Hunter olhava para as 2 pessoas mais importantes em seu mundo, ele entendeu com perfeita clareza o que sua falecida esposa havia tentado ensinar a ele todos esses anos. Que o amor real, não era sobre segurar tão firmemente que nada pudesse mudar. Era sobre ter a coragem de deixar a vida se desdobrar, de abraçar novas possibilidades e de confiar que o coração era grande o suficiente para guardar tanto a memória quanto a esperança. O futuro se estendia diante deles como o oceano escuro, vasto e desconhecido. Mas eles o navegariam juntos, guiados pelas estrelas e pela certeza inabalável de que quaisquer tempestades que viessem, eles tinham uns aos outros. E isso, Hunter pensou enquanto abraçava sua família sob as constelações girantes, era mais do que suficiente. Era tudo. A seguir, você tem mais 2 histórias incríveis na sua tela. Se esta tocou seu coração, você não vai querer perder essas. Clica e confere. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum upload do nosso canal.